Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje o movimento retilíneo uniformemente variado. O que significa movimento retilíneo uniformemente variado? Vamos fazer assim. Movimento retilíneo vai andar em linha reta, numa única dimensão. Certo? Uniformemente, sempre da mesma forma. Variado, que vai mudar. O que vai mudar aqui? O que vai mudar é a velocidade. Mas se ele vai mudar a velocidade, o que tem que ter? Tem que ter aceleração. Daí vem o uniformemente. O que significa uniformemente? Ele vai mudar, mas sempre do mesmo jeito. Então, muda sempre da mesma forma. O que significa isso então? A velocidade do começo não vai ser a mesma da média, que não vai ser a mesma da final. Diferente do movimento anterior que nós estudamos, o movimento retilíneo uniforme, que a velocidade era sempre a mesma, né? Aqui não, aqui a velocidade vai sofrer alterações, vai mudar. Bom, por que vai mudar? Porque tem a aceleração agora. A aceleração não vai ser zero. A aceleração vai ser diferente de zero. Vai ter um valor numérico. Mas o que é essa aceleração? Essa aceleração é a capacidade que ele tem de mudar a velocidade em relação ao tempo. Então imagina que aqui nós temos uma viagem, tá? Nesse lugarzinho, vamos colocar aqui que o tempo é o zero, ele tem uma velocidade V0 igual a 4 metros por segundo. Aí quando ele chega aqui na frente, no tempo 1 igual a 4 segundos, a velocidade 1 dele passa a ser 20 metros por segundo. Vocês perceberam que nessa viagem dele aqui mudou a velocidade? Olha aqui a velocidade, ó. A velocidade era 4, agora é 20. Quer dizer, a velocidade aumentou. Se essa velocidade aumentou, o que aconteceu aqui? Teve aceleração. Essa aceleração vai ser a relação entre a variação da velocidade e a variação de tempo. Lembram o que significa esse delta aqui? O que significa isso? O que significa isso? Delta significa variação, que vai mudar. Então a gente pode escrever assim: A é igual à velocidade que ele tinha no fim, menos a que ele tinha no começo, dividido pela variação de tempo. Então é tempo do fim menos tempo do começo. Certo? Essa é a forma para nós encontrarmos a aceleração. Neste exemplo de cima, né? Então vamos colocar aqui. No exemplo, nós teríamos assim: a aceleração é igual a... Qual a velocidade final? 20. Olha aqui de onde veio. Olha aqui. Certo? Menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 4. Olha de onde veio. Certo? Dividido pelo tempo final, idem, né? 4. Menos o tempo inicial, que está aqui, 0. Isso vai dar 16 sobre 4.
que é igual a 4 metros por segundo. Fácil? Tudo bem até aí? Bom, então a vantagem aqui é que você pode parar o vídeo, voltar, ouvir de novo. O que nós temos até aqui? Basicamente, olha o movimento que a gente estudou nas aulas anteriores. Movimento retiro uniforme. E vamos comparar com o que nós estamos estudando agora. Uniformemente variado. Esse é o de agora, esse é o que nós estudamos aí na aula. O que acontecia aqui? A velocidade era constante. Ou seja, a velocidade do começo era igual a do meio, que era igual a do fim. Se aqui a velocidade era sempre igual, é porque não tinha aceleração. Nesse movimento novo que nós estamos estudando, o que acontece com a velocidade? Não é mais constante. A velocidade do começo é diferente da do meio, que é diferente da do fim. Certo? Portanto, aqui nós temos uma aceleração. Como, estou voltando lá em cima, ó, lembra da palavra uniformemente? Como era uniformemente, agora a aceleração é constante. Certo? E essa aceleração é calculada como nós vimos acima. ΔV sobre ΔT. Você não, mas a velocidade não calculava assim no movimento uniforme? Não, a velocidade aqui era ΔS sobre ΔT. Na velocidade nós trabalhamos com o espaço dividido pelo tempo, certo? Aqui nós trabalhamos com a velocidade dividida pelo tempo, tá? E a desculpa. A unidade aqui vai ser metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Vou colocar as unidades agora. Aqui em cima não era metro dividido por segundo? E o tempo não é segundo? Isso dá metro por segundo ao quadrado, certo? Bom, eu vou agora pausar para limpar a página e vocês continuarem a partir disso, certo? Então vocês assistam essa primeira parte quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Depois eu vou colocar exemplo numérico, tudo. Vamos lá. Bom, então agora nessa segunda parte nós vamos tentar identificar outros elementos, calcular outros elementos, né? Porque, por exemplo, eu estou viajando. Vamos supor que eu sei qual era a velocidade do começo e eu sei qual é a aceleração. Ué, eu posso querer saber qual vai ser minha velocidade depois de um determinado tempo, né? Como aqui a velocidade vai mudar com o tempo, vou até escrever isso. A velocidade muda com o tempo. Então, qual vai ser a expressão, qual vai ser a equação, qual vai ser a forma de eu calcular a velocidade? Vamos voltar no que nós vimos anteriormente. A aceleração é ΔV sobre ΔT, certo? Então vamos escrever isso assim. A aceleração então vai ser a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se, supondo, eu estou usando um cronômetro, o tempo inicial vai ser 0, porque no cronômetro o tempo inicial marca 0. Então, sobraria aqui assim, a aceleração é igual a V menos V0 sobre T. Agora pensa bem, esse tempo aí não está dividindo? O que eu quero achar não é a velocidade? Então, vou passar o tempo multiplicando. Vai ficar então A vezes T é igual a V menos V0. Mas lembra que o que nós queríamos calcular era a velocidade final? Olha a pergunta aqui onde está. Então, vou passar esse V0 para o outro lado. Ele não está negativo, ele passa para o outro lado positivo.
A vezes T mais V0 igual a V. Pronto, encontramos o V. Então, vamos colocar aqui. V é igual a V0 mais A vezes T. Essa é a chamada equação horária, porque é do tempo, né? Horária da velocidade. Isso no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vou fazer aqui uma divisão só para a gente colocar aqui o resumo do que nós vimos até agora do MRUV, para a gente ir sempre aos poucos lembrando de tudo. Nós vimos que aqui a velocidade inicial é diferente da média, que é diferente da final. Nós vimos aqui que a aceleração é uma constante. Por que era constante mesmo? Porque ele é uniformemente variado. Correto? Bem, a velocidade muda. Então, a velocidade é V0 mais AT, que é a equação horária da velocidade. Aí, como é que achava a aceleração mesmo? Essa constante, a aceleração era ΔV sobre ΔT. Então, já avançamos um pouco em relação a esse movimento uniformemente variado. Na próxima tela, na continuação, nós vamos ver como que chega ao espaço. Então, mais uma vez, se precisar voltar, vocês voltam quantas vezes for preciso. Amanhã, no horário da aula, sexta-feira, eu vou estar à disposição para tirar dúvida que vocês tiverem em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir daqui. Nós já sabemos como determinar a aceleração. Nós sabemos que a aceleração vai ser constante, ou seja, ela não vai mudar. E nós sabemos determinar a velocidade em qualquer lugar. Quer dizer, a velocidade não é constante agora, ela muda com o tempo. Essa é a equação horária da velocidade. Bem, e para saber onde está, vamos lá de novo, igual a gente pensou anteriormente. Só que agora aqui a gente trabalha com espaço, certo? Então imagina que ele saiu daqui num tempo zero igual a zero, com uma velocidade zero igual ao conheço, certo? Conhecida, tá? Conheço. E eu tenho uma determinada aceleração que também eu conheço. Quando ele chega... e partir de um lugar que eu conheço. Vamos supor. Esse zero eu conheço. Isso aqui que repetiu eu conheço. Aí quando chegar aqui no tempo 1, conhecido também, ele vai ter uma outra velocidade. Conhecida, por que conhecida? Porque eu sei calcular a velocidade, lembra? E a pergunta agora é, beleza, e onde vai estar? Qual vai ser o lugar que ele vai ocupar? Qual é a posição? Qual é o espaço? Quer dizer então que o espaço muda com o tempo também, né? E é aí que nós vamos começar a fazer essa equação, bem devagar, porque ela é um pouquinho mais complexa, certo? Para isso, vamos lembrar o seguinte, quando nós estudamos o movimento retilíneo uniforme, lembra do anterior? Nós chegamos a isso, S é igual a S0 mais V vezes T, certo? A equação horária desse movimento. Beleza, mas essa velocidade aqui era a velocidade média. Por que era a velocidade média? Lembra que nesse movimento a velocidade não mudava, era sempre igual? Então, essa velocidade média vai ser calculada ΔS sobre ΔT, certo? Ou, como o movimento aqui é tudo igual,
a primeira, que é V0, mais a última, que é V sobre 2, fazendo a média das velocidades. Sim, isso no movimento anterior. Tá. Agora vamos pensar no movimento retilíneo uniformemente variado. Vou começar com essa mesma expressão, só que lembrando que essa velocidade agora muda. Por que agora muda? Porque tem aceleração, certo? Então, vou pegar essa expressão, certo? Da velocidade média e vou trocar aqui. Sim? Vou fazer bem devagar. S é igual a S0 mais... O que eu vou colocar aqui no lugar do VM? O que eu trouxe de lá, lembra? Vou colocar aqui entre parênteses, assim, fechado. V0 mais V sobre 2, certo? Vezes T. Perceberam aqui, ó, no lugar da velocidade média, eu troquei por isso. Tudo bem? Olha agora, vou mudar até a cor aqui. Eu sei calcular isso? Sim, olha aqui em cima. Ó. Então, vou trazer isso para cá. Tá bom? Vamos lá. Vai ficar, então, S é igual a S0 mais... A outra coisa, a gente vai chegar numa equação final que é o que você vai usar, tá? Tudo bem? Você não vai precisar fazer isso toda hora, eu estou mostrando de onde veio. Então, vamos lá. Aqui vai ficar V0, que já está aqui, mais, no lugar do V, V0 mais AT. Tudo isso sobre 2, tudo isso vezes T. Então, mais uma vez. Lembra dessa expressão aqui? V igual a V0 mais AT? No lugar desse V aqui, o que nós escrevemos? V0 mais AT. Tá. Deixa eu mudar outra cor aqui. Vou fazer assim. Agora, esse T não está multiplicando tudo aqui dentro? Esse T não está multiplicando tudo? Então, vamos reescrever. S é igual a S0 mais... Quanto que é V0 mais V0? 2V0. Esse T não está multiplicando? Vezes T. Mais... Aqui não tem AT? AT vezes T, AT ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, S é igual a S0 mais. Como tudo está sobre 2, vou separar. 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Agora, matematicamente, eu posso cortar os dois estão em cima e embaixo e escrever de novo a expressão. Vai ficar S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa equação é a equação horária das posições, ou seja, dos espaços. Onde? No movimento retilíneo uniformemente variado. Então, agora na próxima tela, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o que é do movimento uniforme e o que é do variado, o que acontece em cada um, só para a gente comparar os dois. Tá bom? Bom, então vamos seguir daqui. Lembra do movimento retilíneo uniforme? Não tem aceleração,
a velocidade é constante, por isso que é uniforme, né? E para calcular nós fazemos ΔS sobre ΔT. E para encontrar a posição, S é igual a S0 mais VT. O que acontece aqui? A aceleração é uma constante, não é zero mais. Essa aceleração é ΔV sobre ΔT. A velocidade agora é V0 mais AT, que é a equação horária da velocidade. E o espaço é S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vejam bem. Eu posso descobrir aqui, vamos mudar aqui, a aceleração, a velocidade e o lugar, a posição. Assim como antes, né? A aceleração sempre era zero. Aqui eu achava a velocidade e aqui eu achava o lugar onde ele estava. Bom, que outras variáveis nós temos aqui? Imagina você construir gráficos disso. E disso. Gráficos igual aqueles da matemática, né? Um diagrama cartesiano. Aqui seria espaço em função do tempo. Vamos colocar aqui espaço, tempo. Aqui outra coisa que muda é a velocidade com o tempo, velocidade com o tempo. A aceleração com o tempo, aceleração com o tempo. Certo? Então, vou colocar aqui em cima só para vocês lembrarem. Vocês faziam assim na matemática. X, Y e calculavam os valores. O que vai mudar aqui? Que a gente vai trabalhar com o tempo e o espaço, colocar tempos e achar espaços. Com o tempo e a velocidade, colocar o tempo, colocar a velocidade e achar a velocidade. A aceleração não precisa, porque a aceleração ou é zero ou é constante. Então vamos começar pela aceleração. Aqui a aceleração vale zero, né? Então, ó, o risco em cima do zero. Neste caso, a aceleração pode ser positiva ou negativa, mas é constante. Então, se é constante, vamos supor que ela é assim, uma reta sempre constante. Bom, vamos para a velocidade agora. Aqui, a velocidade é constante, não é constante? Então, agora a velocidade que não muda. Constante. Aqui, a velocidade não muda com o tempo, olha lá. Quando com o tempo ela muda. Então, ela pode fazer isso. É claro que ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo se está acelerando, se está brecando. E, finalmente, o espaço. Vou mudar a cor aqui. Pessoal, essa equação do espaço aqui, em função do tempo, não é do primeiro grau? E essa equação do espaço em função do tempo não é de segundo grau? Porque olha como está elevado a 2 aqui e aqui está elevado a 1. Aí nós vamos lembrar como que era o gráfico de uma equação de primeiro grau. Uma reta. E como era o gráfico de uma equação de segundo grau? Uma parábola. Certo? Bom, nós vamos falar mais sobre isso depois, tá? Mas para começar, a gente vai parar por aqui. E num outro vídeo eu vou fazer um exemplo para vocês do movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele que tem aceleração, é aquele que a velocidade muda, tá bom?